Saúdo os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. Aqui vos fala o pregador, o soldado de Cristo. Hoje a palavra de Deus nos faz lembrar, em Miqueias 6, aqui 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor me ouvirá. Meu inimigo, não te alegra a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa. O Senhor me trará a luz, e eu verei a sua justiça. Os caminhos de Deus são difíceis. Nós, como anjos caídos, filhos de Adão, que quando Lúcifer lá no céu pecou contra Deus, ele virou Satanás, um anjo caído. E quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, da sua palavra aqui na terra, morreu aquele corpo angelical. E temos esse corpo animal que possuímos, que Deus não é imagem de animal, não. E então somos anjos caídos. Estamos separados da glória de Deus, que todos pecaram. Então é necessário aceitar Jesus de todo o coração, receber o Espírito Santo para sair de filho de Adão, criatura de Deus, para filho de Deus. E diz mais ainda, a porta estreita, negar os nossos prazeres, dizer não aos nossos pecados. A glória futura tem um imenso valor, que qualquer sacrifício que você faz para alcançá-la é pouco. Lutar para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Todos os nossos desejos carnais é do nosso coração perverso e mentiroso. Todo homem é mentiroso, verdadeiro é só Deus, como está escrito, para que venças quando for julgado. E a palavra de Deus fala mais ainda, a salvação Deus deu é de graça, mas nós temos que pagar um preço, porque em Salmo fala, a salvação de uma alma é caríssima, os seus recursos se esgotariam antes. Ninguém pode remir a alma do seu irmão. É cara demais a salvação, não é dinheiro, dólar, ouro, prata. É obedecer a palavra de Deus. E para nós obedecer os caminhos do Senhor é muito difícil, porque os caminhos de Deus, os retos, os justos andarão nele, mas os ímpios escorregarão, cairão, não conseguem andar nos caminhos de Deus. Por isso entrar pela porta estreita, dizer não ao erro. Deus corrige quem Ele ama. Somos pecadores miseráveis, como somos castigados pelo nosso pecado, buscamos outros deuses que aceitam o nosso pecado sem nos corrigir. Por isso que há milhares de deuses. Me desculpe, gritar-me da tosse. Por isso que a humanidade busca outros deuses, porque eles permitem que todo o nosso perverso coração aflora o nosso mal, a raiz de todo o pecado, a desobediência a Deus. Os deuses estranhos aceitam, mas o nosso Deus verdadeiro, Jesus Cristo, não aceita o nosso erro, o nosso pecado. Temos que nos corrigir, nos arrepender, entrar pela porta estreita, negar tudo que dá prazer à sua carne, porque a carne é perversa, enganosa, pecaminosa, o nosso coração. Jeremias 17:9 fala a respeito disso. Então, para entrar no céu, você precisa aceitar Jesus de coração sincero. Não fazer voto por dinheiro, porque quem faz voto por dinheiro, se Deus aceitasse voto por dinheiro, somente seria atendido quem pudesse pagar. O mendigo que nada tem, nada poderia receber de Deus, porque não tem com que pagar. Abriria a janela do céu, derramaria a bênção maior para quem dá o dízimo. Então, quer dizer, eu negocio com os homens. Se você dá dinheiro para Deus, ele abre a janela do céu para te abençoar. O livro de Malaquias é um livro apócrifo, não foi escrito pelo Espírito Santo.
Não foi escrito por Deus, porque é um livro que dá apologia à riqueza. E um Deus que fala que é roubado por um homem. Que Deus é esse que um homem pode roubá-lo? O irmão é roubado e recorre a Deus: Senhor, me roubaram. Deus fala assim: não posso te ajudar, irmão, porque me roubaram também. É um livro apócrifo. Não creia nesse livro. Não creia. É anátema. E quem dá o dízimo, esperando receber a recompensa, está negociando com Deus. Então, se você dá dinheiro, você recebe bênção. Então, é comprar a bênção de Deus. Isso não existe. A bênção sua vem do arrependimento e o amor a Jesus Cristo. O nosso espírito é perverso, mentiroso e enganoso. É preciso se arrepender para receber o Espírito Santo, para nos ensinar a se transformar em filhos de Deus. Me desculpe, de novo. Então a nossa luta é grande, é uma luta terrível, é uma luta na qual o nosso coração tem que dizer não às nossa natureza pecaminosa, amordaçar a voz do espírito mau, esmagar o nosso coração perverso que só quer coisas erradas. E assim os espertalhões usam na igreja amedrontar as pessoas para dar dinheiro. Com maldição sois amaldiçoado, porque roubais a mim. Leva o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois já abrir a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção dela que deve a uma abastança. Então quer dizer que Deus dá dinheiro e ele responde. Se não dá dinheiro, ele não responde. Nunca ore por Deus por necessidade. Ore com amor e o Senhor, Deus, proverá todas as suas necessidades, sem ter que negociar com Deus. Então eu prego a verdade crua, amarga, e as pessoas não aceitam. Eu falo a sinceridade, eles não aceitam. Quando Jesus veio a esse mundo, fez milagres estrondosos, os seus conhecidos diziam: não é esse o filho de Maria e José? Não está aqui suas irmãs e vossos irmãos? Como pois diz que é o pão do que desceu do céu? E escandalizavam-se de Jesus. E Jesus disse: o profeta não tem valor na sua pátria. Eu vou dar conta a Deus de tudo que eu estou pregando. De chamar o livro de Malaquias apócrifo, vou dar conta a Deus, vou dar sim. Porque jamais Deus dá apologia à riqueza. Jamais Deus ensina você a acumular ouro e prata. Jesus veio não para curar, ele veio para salvar a sua alma do pecador. Mas ele faz as curas milagrosas sim. Jesus atende os nossos pedidos, mas não é para isso que ele veio para salvar, levar de volta ao Pai os filhos amados que reconheceram o seu pecado, se arrependeram e seguiram a Cristo, e ele vos libertará. Conhecereis a verdade santa e pura, essa te dá liberdade. Glória a Jesus. Fique na paz do Senhor. Lembrança aos meus inimigos, que não criticam mais, não sei porquê, apontam o meu erro, apontam o meu pecado, e eu agradeço. Quem avisa, amigo é. Lembrança, Lola de São Paulo. Lembrança, Luiz da Bahia. Lembrança, aqueles que se lembraram pelo menos de me criticar, me ofender. Através das ofensas, cresce na graça e no conhecimento. Fique na paz do Senhor. Um minuto de silêncio por aquele povo 8 de janeiro que está preso injustamente. Um minuto de silêncio para que Deus liberte o nosso Brasil das garras de Satanás. Um momento de silêncio para que Deus olhe pelos doentes, pelo hospital do câncer infantil, aquelas crianças, aqueles anjinhos que não pecaram e estão sofrendo angústia e dor. Que Deus olhe por essas crianças, olhe por todos esses doentes e tenha misericórdia daqueles que não conhecem a Deus ainda, dos filhos que não encontraram o Pai, dos amigos que eu não conheci. Que Deus tenha piedade de todos nós, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem no livro de João 6,60. Aqui é a continuação do discurso do Senhor Jesus, que ele estava falando aos judeus, que ele era o pão da vida, que o Senhor Deus tinha lhes dado o maná dos céus para que eles se alimentassem, mas quem come do maná morria, mas quem verdadeiramente crê em Jesus Cristo, que é o pão da vida, esse vive para sempre. E Jesus foi abandonado por muitos dos seus discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vos também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Glória a Jesus. Aqui, os discípulos do Senhor Jesus creram nele e reconheceram que somente Jesus tinha a palavra da vida eterna, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim como eles reconhecem que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o Senhor, também aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus no seu coração, receberam o Espírito Santo, não importa o que aconteça, vão saber que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Salvador. Mesmo nas adversidades que virão, não vão abandonar como o povo aqui. Qualquer coisa que já desagradava a eles, eles abandonavam. Não acreditavam que Jesus Cristo era o enviado de Deus para a salvação. Os judeus só queriam saber que Jesus lhes desse coisas, que lhes dessem maravilhas, que fizessem grandes coisas, que lhes dessem riquezas e glórias. Mas Jesus verdadeiramente veio para nos dar a vida eterna, porque Ele é o Salvador. Jesus, Ele morreu por nós, derramou seu sangue, levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Ele levou nossas dores, Ele cura nossas enfermidades, pois na Bíblia muitos relatos mostram que Jesus cura. Jesus é o Senhor, Ele supre nossas necessidades, mas verdadeiramente Ele é o Senhor. Vitórias, o Senhor Jesus, Ele nos liberta e nós temos que seguir os seus caminhos. Eles queriam que Jesus lhe desse vitória contra os romanos, que Jesus fosse um guerreiro, um libertador, mas Jesus não veio para isso. Ele veio para nos dar a salvação através da sua morte na cruz do Calvário. E quem creu aqui, como os discípulos próprios disseram: para onde iremos nós? Somente tu tens a palavra da vida eterna. Eles reconheciam, e nós aqui estamos proclamando essa palavra, porque nós também cremos que só Jesus Cristo é o Senhor e que Ele morreu por nós pecadores, porque através da sua morte Ele nos deu a vida, através do seu sangue derramado para lavar os nossos pecados. E assim nós cremos e queremos compartilhar com as pessoas, para que elas também venham a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, mesmo que essa palavra seja rejeitada, as pessoas não gostem, nós queremos que essa palavra dê vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus será salvo. Jesus, Ele veio restaurar a nossa comunhão com o Pai, pois todos pecaram e estão separados.
E Jesus é quem veio para de novo nos dar a união com o Pai, para que nós tivéssemos a vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido da vinda de Jesus Cristo. Cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação. Por isso, cremos que Jesus Cristo é enviado do Senhor e ninguém pode tomar o seu lugar. Muitos deuses, muitas coisas que se consideram verdades, tudo é um engano, porque só Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, porque a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Todos pecaram. Muitos dizem, eu não pequei, eu não faço nada. Todos já nascemos, somos pecadores por causa do nosso pai Adão. Todos estamos separados de Deus. E a nossa união só será restaurada através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós cremos nessa mensagem. Fiquem na paz do Senhor. Amém.